Olá, estamos começando agora mais um podcast de Jovem para Jovem. É isso mesmo, você também pode interagir com a gente. No programa de hoje nós estaremos tratando com um assunto muito importante e nós estaremos relacionando a vida do Daniel com um aspecto muito importante da vida do jovem, que é a vida profissional, né? A fé no meio acadêmico, não é mesmo, Camila? Isso mesmo, pessoal. Então, no próximo bloco, a gente vai estar abordando esse assunto que é de suma importância para você que é jovem. Então, compartilhe aí com seus amigos e nos acompanhe. Bom, o assunto de hoje é a fé no meio acadêmico. E antes de entrar propriamente no assunto de fé, nós vamos falar um pouco sobre o meio acadêmico. Hoje, praticamente todos nós, somos levados ao academicismo de alguma forma, para a construção de uma carreira, para conseguir entrar no mercado de trabalho. Quanto maior o currículo e melhor as qualificações, melhores são as chances dos jovens de entrar no mercado de trabalho. Mas aí entra um problema que é fato, que muitos jovens se perdem quando entram no meio acadêmico, quando iniciam uma graduação, e a gente tem um exemplo bíblico de como não se perder. Não é, Guilherme? Então, João, antes de falar um pouquinho do exemplo a ser seguido, gostaria de citar um exemplo bíblico, de um exemplo de um jovem, que fugiu da presença de Jesus, Quando Jesus foi preso, o Evangelho de Marcos, no capítulo 14, nos versos 51 e 52, retrata um jovem mancebo que seguia ali Jesus, ou seja, era alguém que caminhava junto com Jesus, já tinha visto as obras de Jesus, mas que no momento que Jesus foi preso, quando foi enfrentar a dificuldade das trevas ali, da prisão de Jesus, ele logo se despiu e fugiu da presença de Jesus. É o que muitos jovens fazem ao encontrar o meio acadêmico, das dificuldades, de uma pressão que o mundo exerce, às vezes saem da presença do Senhor, se despem das suas roupas espirituais e fogem. E para comentar um pouquinho do exemplo a ser seguido, a Daça podia falar mais um pouquinho. Bom, um exemplo à luz da palavra muito maravilhoso, inclusive, é o exemplo de Daniel e seus amigos, Eles foram levados cativos para a Babilônia, e a Babilônia era, de fato, um lugar onde muitos jovens daquela época queriam estudar, porque lá era onde se encontravam os ensinamentos, o conhecimento e a sabedoria, mas para essa vida. Assim como hoje nós temos também universidades de grande prestígio ao redor do mundo, mas são locais que têm muita ciência envolvida, muita tecnologia avançada, mas não são ambientes que não levam ao conhecimento e à sabedoria de Deus, que transcende para a eternidade e leva o homem à quinta medida, até uma experiência com o Senhor. Camila? É muito interessante isso que a Daça falou, porque, no meu caso, na faculdade de Direito, a gente aprende, as figuras, do juiz, do acusador, de órgão de acusação e também do advogado. E se a gente for trazer para a palavra, o Senhor Jesus, como a própria palavra nos diz, é o nosso advogado. Se nós pecarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar. E é interessante que, se o jovem entra na faculdade, que é necessário, o jovem estudar, adquirir conhecimentos, o Senhor pensa, e se preocupa com o nosso futuro profissional, mas o Senhor também se preocupa com a nossa fé. Então, se o jovem se permanecer firme no Senhor, ele consegue enfrentar os desafios profissionais e consegue também se manter firme no Senhor. Isso se ele estiver com uma fé fortalecida no Senhor. É interessante que Daniel estava num ambiente que era altamente intelectual, Era um centro cultural da época, que se a gente fosse comparar com hoje, seria uma Harvard, onde seria desejado estar ali, E Daniel, ele não rejeitou o saber, muito pelo contrário, Ele estava ali escolhido, a dedo. O texto até diz, jovens Daniel 1:4. Jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei.
a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Então ele estava ali justamente para aprender. Mas há um texto no verso 8 que diz assim: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do rei. Então, por mais que ele estivesse ali, e por mais que muitos de nós entremos na universidade com o objetivo de aprender, de nos misturarmos socialmente, né, de entrarmos no mercado de trabalho, essa decisão que Daniel, que não é fácil, né, não é uma decisão fácil, mas essa decisão que ele teve de assentar no seu coração, de determinar, de decidir com firmeza que ele não ia se contaminar, é uma decisão também que faz parte do jovem para que não se perca, né? É interessante também, assim como Daniel, um outro jovem da Bíblia, né, José, ele também estava numa nação que tinha um conhecimento vasto, né, o Egito, conhecido pela matemática, pela engenharia, arquitetura. Ele também estava nesse ambiente, mas ele se manteve firme. Até o final ele sofreu vários tipos de pressão social, cultural. Ele foi tentado de várias maneiras, mas ele permaneceu firme até o final. E mesmo com os sonhos que Deus tinha entregado para ele, porque muitos de nós somos direcionados pelo Senhor, né? Pela nossa vida profissional, o Senhor nos dá sonhos, numa direção segura. Muitas vezes a gente vê esse sonho distante. José foi preso antes de ser governador, mas ele não deixou isso abalar a sua fé, ele se manteve firme até o dia que ele reencontrou com seus irmãos, e no final da história dele, ele agradece tudo que acontece a Deus, porque o Senhor esteve com ele durante todo o caminho, e nós podemos agradecer porque temos a certeza que Deus, ele não só nos direciona a nossa vida profissional, mas também está conosco durante toda a caminhada. É interessante que hoje em dia a gente vive no meio de pessoas, e principalmente na universidade, falando da minha experiência, sempre tem aquele professor que ele apresenta a você um ateísmo ideológico, né? Que aí não é simplesmente um ateísmo puro, mas é uma nova ideologia que ele segue e que aí ele quer que você siga também, né? E aí tem gente que usa de exemplo os grandes filósofos que entraram para o meio acadêmico e perderam a fé e acabaram se distanciando do Senhor, e muitos jovens que perdem a fé no meio acadêmico. Salvo engano, foi feita uma pesquisa ano passado por uma das revistas do meio evangélico que falava exatamente sobre isso, de jovens que foram criados no meio cristão, em lares cristãos, e que aí se perdem por conta desse ideologismo que é alimentado por uma falsa ciência, né? Por algo que está atrás. Interessante que Daniel também foi chamado a isso, né? Quando o texto lá diz assim, né? Quando ouvirdes o som da buzina, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro. Aí ele fala assim, nós não vamos nos prostrar, nós não vamos adorar, porque ele tinha uma identidade de povo, né? Ele tinha uma identidade de ser, uma forma de agir, uma forma de pensar própria, né? É o que Romanos 12:2 fala, né? Não vos conformeis com este mundo, né? Conformar é tomar a forma do mundo, né? Não vos conformar com o mundo, mas transformar pela renovação da mente. E assim nós experimentaríamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, é interessante que vocês estavam abordando. É importante o jovem se posicionar, né? Também na faculdade, como o João disse, o servo do Senhor tem uma identidade. Então, não é porque estamos em um meio diferente do que a gente está acostumado, como nós todos aqui fomos criados na igreja, nossa fé não tem que mudar de acordo com o ambiente. Não, aqui eu sou crente, aqui eu não sou. Na verdade, não. O Senhor nos chama para ser sal da terra, como diz a palavra, e a gente deve se manter do mesmo modo em todas as situações, perante a nossa família, seja na faculdade, em todos os ambientes, né? Eu achei isso interessante. Às vezes a pessoa tem até medo de perder uma oportunidade ou de parecer ingênuo, né? Porque ela entra na faculdade e assim, com esse estereótipo do crente, às vezes ele acaba aceitando uma ideologia ou uma conversa com medo, né? De perder. Olha, será que eu vou perder uma oportunidade de conquistar esse professor?
ou de ganhar nota nessa matéria, mas na verdade nós não nos fiamos nessas pessoas, né? Nós confiamos no Senhor e nós cremos que o Senhor, assim como o Senhor defendeu Daniel ali, honrou Daniel diante daquela população toda, que o Senhor também já nos honrou, tem nos honrado e vai continuar nos honrando, né? É até interessante porque a gente pode manter, né, essa fé firme, assim como Daniel e seus amigos, na palavra fala que eles eram doutos em ciência, ou seja, eles tinham um vasto conhecimento, um notável conhecimento em todas as áreas do saber da época. E assim, nós também como jovens, né, hoje a gente vive em um mundo muito competitivo, em que temos que buscar também adquirir conhecimento, aperfeiçoar nossas habilidades. Mas é muito importante termos a experiência com os dons espirituais, né? De ouvir a voz do Senhor. Ali, Daniel e seus amigos, eles tinham essa experiência, né? Do conhecimento do Deus maravilhoso a quem servimos. E ao entrar no meio acadêmico, nós, como jovens, podemos também ter essa experiência de ter os dons espirituais, de ouvir a voz do Senhor, em especial de sabedoria e discernimento, como diz a palavra do Senhor em Isaías 30:21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra de que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Então, no meio acadêmico, nos são apresentados vários conhecimentos, informações, são feitas ofertas em que nós precisamos filtrar para que não haja contaminação da mente, né? Para que estejamos preservados no caminho até a eternidade, preservados na doutrina do Senhor. Então, a melhor forma, né, de entrarmos no meio acadêmico, de concluirmos o ensino médio, a graduação, é ouvindo a voz do Senhor, porque Ele trará o discernimento às nossas vidas, né? E pegando um pouco o gancho do que a Camila falou de não se acovardar, né, diante dessas situações. O apóstolo Pedro, na primeira carta, no capítulo 3, versículo 15, fala: porém, santificai ao Senhor vosso Deus em vossos corações. Ou seja, precisa de uma santidade, foi o que a Daça falou. Experiência com o Espírito Santo de santificação diária, mas ele completa no versículo: e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a cada homem que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então é importante o jovem ter uma experiência de leitura à palavra também, para que ele consiga, quando for confrontado, ele guardar, assim como o salmista fala, a palavra no coração para não pecar contra ti, mas poder também, com mansidão e temor, responder a razão da esperança que nós temos, que é em Cristo Jesus, né? É interessante dizer que a nossa fé, ela não é uma fé frágil, né? A palavra fala que a nossa fé é um firme fundamento, então a gente não tem que ter medo de adentrar ambientes como um ambiente acadêmico. E aí me lembra até o conselho que o apóstolo Paulo deixa a Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, no verso 20, que ele diz assim: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual professando alguns se desviaram da fé. Então, alguns que professaram a ciência como regra de vida acabaram deixando a fé de lado porque não tinham a fé firme nos corações. Mas quando nós temos essa fé que é firme fundamento em primeiro plano no nosso coração, nós não nos esquecemos de quem nos ensinou a verdade desde o princípio, que foi o Senhor, né? É interessante que em Mateus capítulo 5, quando Jesus fala que vós sois o sal da terra, ele fala da luz. É interessante a analogia que ele faz: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Ou seja, não é para nós nos escondermos nossa fé. E ele termina dizendo no versículo 16: deixai a vossa luz brilhar dia a dia para os homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Então nós não devemos nos acovardar. Nós devemos, através do nosso testemunho, deixar essa luz que há em nós, que é a revelação, é o Espírito Santo, como a Daça comentou, brilhar, né? E nós temos luz e sal dessa terra. Então, irmãos, de tudo que nós abordamos aqui neste podcast, o que fica para nós
é a seguinte pergunta: como nós vamos nutrir a nossa fé? Eu, particularmente, acho muito importante nós dedicarmos um tempo à palavra, né? Não só à consulta, mas também a conhecer, né, mais o Senhor, que através da palavra nós conhecemos o Senhor. Como o salmista diz, né, no Salmo 119, versículo 105, né, tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, né? Eu gostaria de adicionar o jejum também. Sim. A prática do jejum é muito importante para o jovem também, para fortalecer a sua fé. Madrugada também, os meios de graça, né? Sim. Com certeza, e dando até um pouco mais de ênfase ao que a Camila, todos falaram também, mas a palavra, a doutrina, ela serve também, ela é como se protegesse a nossa mente, ela blinda a nossa mente de todos os ataques, as investidas de Babilônia, que quando estamos no meio acadêmico, né, nós sofremos muitas vezes perseguições, mas a palavra, ela é o que vai fortalecer a nossa fé, é o que vai trazer a nós a proteção, e seja na escola, na faculdade, na universidade, no trabalho, o Senhor estará conosco. Então, ter o conhecimento da doutrina, assim como Daniel e seus amigos também tiveram, é a melhor coisa que nós podemos fazer. E, infelizmente, já passamos do tempo, estamos chegando ao final de mais um programa, de mais um podcast de Jovem para Jovem. E cumprimentamos a você com a paz do Senhor. Nos envie sua contribuição, sua experiência e te vemos no próximo programa.